Olá, boa tarde, me chamo Fernando e hoje você está assistindo o Jornal Ecológico. E no dia de hoje veremos uma reportagem produzida pela nossa equipe sobre a iniciativa Parque Caminhos do Mar. Trataremos de alguns pontos e tópicos. Fique agora com a nossa reportagem. A Serra do Mar é uma formação montanhosa, localizada no norte do Rio Grande do Sul até o estado do Rio de Janeiro, passando por São Paulo e Paraná. O Parque Caminhos do Mar se encontra na Serra do Mar, entre as cidades do São Bernardo do Campo e Cubatão, da Baixada Santista, possuindo algumas trilhas e caminhos, onde é possível analisar a história através de patrimônios históricos e também culturais, onde histórias e lembranças construídas há séculos atrás e também são contadas pelos guias muito bem capacitados ao longo do parque. Como exemplo, temos a trilha da Lorena e também essa trilha que passa por diversos patrimônios históricos, como o pouso do Paranapiacaba e também o Rancho da Maioridade, dentre outros, se mostrando uma trilha bem rica em história brasileira e até portuguesa, possuindo diversos azulejos portugueses ao longo do caminho. Nesses caminhos também é possível analisar características geográficas, como diversas nascentes, se mostrando muito importante para a preservação dos recursos hídricos e ciclo da água. E também assim como o contraste do relevo montanhoso da serra e a planície da Baixada Santista, além de que diversas cachoeiras e quedas de água ao longo do caminho, além de riachos e represas, tendo também como aspectos geográficos, saindo da geografia física e temos oleodutos que passam pela serra, e por fim temos também os resultados de ações humanas, e as também que transformaram em paisagem completa da serra e hoje se mostra um encontro de relações urbanas, ambientais e históricas. O parque tem grande importância, já que preserva não somente a fauna e a flora local, mas também a história contida de paralelepípedos das calçadas e fazendo também as restaurações históricas de monumentos, se mostrando um verdadeiro exemplo de conservação ambiental, histórica e também cultural. E também alguns monumentos que estão no parque que têm uma maior história marcada nesse local, que nós temos o Rancho da Maioridade, que é o rancho onde Dom Pedro II atingiu a maioridade de 15 anos. O pouso da Paranapiacaba funcionou como uma espécie de posto e hotel e observatório para a Baixada Santista. A Calçada Lorena, que é a primeira calçada pavimentada do Brasil, e dentre outros monumentos muito bem preservados ou processo de restauração. Agora voltando os olhos para a fauna e a flora presentes no parque, observamos uma vegetação típica de Mata Atlântica e animais também, ou seja, florestas densas e ricas em biodiversidade, com clima extremamente úmido. A fauna é composta por diversos animais, dentre outras onças pintadas, antas e diversos anfíbios como o sapo-boi da terra do mar, também possuindo cobras, macacos, entre outros muitos outros animais, tendo grande variedade de espécies ali presentes, muitas delas correndo risco de extinção, já que se observa pela história da região do parque, das trilhas e dos caminhos. Foi amplamente utilizado em seu entorno também, onde seu processo de povoamento, expansão urbana, se conduta na adequada ambiental. Muitas espécies foram diminuindo seus números e ainda assim o parque conta com animais vagando no seu território. Quanto à flora, essa com presença marcante em inúmeras espécies de árvores e diversas outras plantas. Alguns exemplos são briófitas, presentes em diversos pontos no Parque Indicano, que têm estabilidade no ecossistema e também grande disponibilidade hídrica. Os mesmos ocorrem com líquens, que estão espalhados por todos os pontos do parque, indicando boa qualidade do ar, e essas plantas também são muito importantes, pois são os bioindicadores, e muitas das vezes podem ser frágeis e também pode ocorrer alterações, e também por indicarem naquele ecossistema que está encontrando várias determinadas características necessárias para sua sobrevivência. Ainda na flora do parque, existem muitas plantas que tomaram conta das paisagens, por serem trazidas de fora do Brasil, e como não existiram predadores nessas plantas, elas acabaram tomando conta de várias extensões territoriais. E é o por acaso do exemplo do lírio do vale. É importante ressaltar que a manutenção da flora é extremamente essencial para o equilíbrio dos ciclos biogeoquímicos. Agora iremos tratar mais do assunto relacionado à ação humana no meio ambiente e seus contrastes. O Parque Caminhos do Mar é um parque de reserva ambiental, protegendo em sua área toda a fauna e flora presente ali. Entretanto, nem sempre foi assim. Pela localização no passado, a região teve seus recursos explorados e matas desmatadas, para criar vias de acesso entre Porto de Santos e a cidade de São Paulo. Em outro período da história, a cidade de Cubatão teve um grande aumento de área urbana, população e produção industrial, devido à localização privilegiada, e como na época o interesse era o aumento de produtos químicos e industriais ali produzidos, assim as fábricas não possuíam filtros nas chaminés
e nenhuma fiscalização rigorosa era feita quanto à operação das indústrias ou das moradias irregulares dos trabalhadores. Assim, com o passar do tempo, Cubatão se tornou a cidade mais poluída do mundo, trazendo sérios danos à população, que sofreram com diversos acidentes, incêndios, doenças respiratórias, contaminação, diminuição da qualidade de vida e expectativa de vida, dentre outros danos socioeconômicos. Mas além disso, a Serra do Mar ficou sem árvores, a alta concentração de poluição ocasionou a morte de muitas árvores, o suficiente para retirar a cobertura vegetal de porções inteiras da serra, removendo o habitat natural dos animais, destruindo teias alimentares, reduzindo a qualidade do ar, dentre muitos outros impactos ambientais, onde não apenas a floresta saiu prejudicada, mas o ser humano também, tanto que após um tempo, políticas de reflorestamento, fiscalização das operações industriais, filtros em chaminés, dentre outras políticas adotadas para remoção da poluição. Cubatão acabou se tornando exemplo da retirada de poluição e recuperação de mata, e da vida presente antes da serra. Ainda hoje existem resquícios do contraste entre a ação humana e a Mata Atlântica da Serra do Mar, como é o caso do Parque Caminhos do Mar, que preserva a vida animal e a vegetação, bem ao lado da refinaria de petróleo, em Cubatão. Felizmente, hoje em dia, existem iniciativas como a Reserva do Parque, que reúne pessoas interessadas em proteger o ambiente, e também que agora existem políticas mais rígidas quanto à produção industrial. Quanto à técnica de reflorestamento, foram utilizados aviões que do alto despejaram sementes de uma árvore que crescia em regiões com condições mais duras, e fixava melhor o solo, permitindo que novas plantas se instalassem mais facilmente depois, permitindo assim que aos poucos a serra retomasse a sua vegetação e também o equilíbrio do ecossistema retornasse ao estado habitual. Na viagem feita pela equipe de reportagem foram coletados alguns dados, como podemos observar nos gráficos expostos. Essas informações foram coletadas por um dispositivo chamado LabDisc, um laboratório móvel com diversos e variados sensores. Primeiramente temos um mapa por onde a equipe passou, saindo do topo da serra e indo em direção à Baixada Santista, pela velha estrada para Santos. Em seguida, vemos um gráfico de temperatura, que varia numa faixa de 22 a 28 graus Celsius, ficando estável durante a tarde na temperatura de 25 graus Celsius, que condiz com uma temperatura típica da Mata Atlântica, indicando que o ambiente está, digamos, nos padrões conhecidos. Em seguida, no gráfico de umidade, vemos que ela varia entre 52% e 80%, estando estável entre 56% e 57%, na maior parte do tempo. Com isso, constatamos que a região é da umidade, mais uma característica marcante da mata densa da Serra do Mar. Em seguida, observamos um exemplo de coleta de amostras de água para análise de pH, para se saber se a alcalinidade ou acidez da água das fontes e quedas de água. Como observamos, a amostra está entre 4,2 e 6,7. Em outras amostras coletadas, permaneceu essa faixa, entre 4 e 6, sendo o pH aprovado pela Anvisa para o consumo. Entretanto, a água não era potável, devido a micro-organismos presentes na água. Por último, essa foi uma breve reportagem sobre a Serra do Mar e um incrível trabalho de preservação histórica, cultural e ambiental do Parque Caminhos do Mar. Bom, essa reportagem produzida pela nossa equipe agora chega ao fim. Esperamos que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre a maravilhosa Serra do Mar. Uma ótima tarde a todos!